A inteligência dos Estados Unidos disse que a Rússia vai invadir a Ucrânia nessa semana, sendo que houve uma reunião entre Biden e Putin nesse sábado, dia 12 de fevereiro, onde o Putin disse que os Estados Unidos só quer fazer alardes e ele não vai invadir ninguém. Será mesmo? Será que ele movimentou 100 mil tropas para nada? Não vai invadir nenhuma parte da Ucrânia? Será mesmo? Vamos descobrir aqui no vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Assunção e aqui vamos falar sobre mercado financeiro, economia, política e muito mais. Antes de começar o vídeo, eu quero deixar o link do primeiro vídeo que eu fiz sobre a Rússia e Ucrânia, sobre essa situação. Eu me aprofundei melhor aqui, então eu vou trazer nesse vídeo atualizações referentes ao outro vídeo e o momento atual. E se vocês gostam desse tipo de assunto, desse tema aqui, não esqueça de se inscrever e deixar o like para fortalecer o canal. A primeira coisa que a gente precisa entender entre esse conflito entre Rússia e Ucrânia, que não é Rússia e Ucrânia, é Rússia e Estados Unidos. É Rússia e OTAN, e OTAN representa os Estados Unidos na Europa. Esse conflito possui dois lados, que é aquela questão, um lado sempre acha que está certo. Como aquele ditado diz, o lobo sempre será o vilão para Chapeuzinho Vermelho. Para todo vilão, ele é herói da sua própria história. Então existem pontos de vista diferentes. E por conta disso, acabam criando o quê? Visões diferentes, rivalidades. E com essas rivalidades, provocações. E um quer mostrar que ele está certo e ao mesmo tempo ele quer mostrar que o outro lado é errado. Não basta mostrar somente que eu sou certo. Eu tenho que mostrar que eu sou certo e o outro está errado também. E é isso que está acontecendo com a Rússia e os Estados Unidos. A gente precisa lembrar o histórico entre esses dois países. A Guerra Fria durou aproximadamente 40 anos, só que ela não acabou. Foi uma batalha vencida do lado dos Estados Unidos, do lado do capitalismo. Só que continua essa esfera de quem tem mais poder. E não existe mais diplomacia nessa situação. As pessoas dizem, continua a diplomacia, só que chega algum momento que a diplomacia não funciona mais. Você precisa, não é partir para a agressividade, mas você começa a ter que mudar sua estratégia visando o longo prazo. Tanto é que o presidente Macron da França tentou se reunir com Putin, não deu em nada. Houve também um encontro entre diplomatas da Rússia e da Inglaterra que não deu em nada também. E também teve essa reunião no sábado entre o Putin e o Biden, os dois representantes das maiores nações de esferas de influência, né, que podemos assim dizer, tirando a China, também não deu em nada. Então a diplomacia já não tem mais efeito nenhum. Isso tudo são estratégias a longo prazo. A gente não pode esquecer que o Putin governa a Rússia desde 1999 e já mudou a lei para ficar governando até 2036. Ele possui muito pensamento de longo prazo, porque ele sabe que para se manter no poder, ele precisa fazer algumas estratégias. E é isso que ele faz. E ele é muito esperto, eu não estou defendendo ele aqui, só estou mostrando as características dele. Até porque devemos lembrar que ele é um ex-agente da KGB, que era as Forças Especiais da Rússia, igual a CIA é para os Estados Unidos. Então ele entende muito dessa questão de espionagem, pesquisa, esfera de influência, poder, saber lidar com as pessoas, porque ele era um espião e ele trabalhava com isso. E é isso que ele está implementando na Rússia. Então, ele sabe como é a dinâmica do governo russo e da população russa. Tem até um gráfico, uma pesquisa mostrando que a popularidade dele estava caindo em 2014 e subiu depois que a Rússia invadiu a Crimeia. Então, ele sabe como é que é a dinâmica da população russa, daquela região toda, porque antes de ser Rússia, era a União Soviética. E ele cresceu e nasceu na União Soviética. Ele possui esse viés soviético no sangue, se assim podemos dizer, na sua criação. Então ele enxerga aquela região toda, a parte oeste da Rússia, ainda é Rússia, porque era da União Soviética. Ele olha aqui a Ucrânia, é Rússia. Cazaquistão, Rússia. Bielorrússia, Rússia também. Tudo é Rússia aquilo ali, para ele, na visão dele. Ele precisa manter uma influência russa nessa região para não deixar, na visão dele, os inimigos avançarem e se estabelecerem nessa região. Quais são esses inimigos? Estados Unidos/OTAN. A questão é, ele não quer deixar a Ucrânia fazer parte da OTAN. Por quê? Porque a OTAN é Estados Unidos. Então os Estados Unidos teriam uma base na fronteira entre a Rússia. Então é basicamente deixar o inimigo do seu lado. E é isso que ele não quer. Por isso que ele botou essas 100 mil tropas. Mas aí agora a gente pode falar, então ele botou 100 mil tropas, mas ele não vai invadir. É só para mostrar que ele tem poder. Não sabemos, porque uma guerra ali não é vantajoso para a Rússia. Porque ele vai ter que alocar muito recurso, muitos soldados e vai beneficiar os Estados Unidos. Porque quem vai financiar a Ucrânia com armas, com recursos? Os Estados Unidos.
Então é isso que a Rússia não quer. A Rússia não quer guerra. Talvez o Putin invada alguma parte da Ucrânia, faça uma anexação outra ali, mas não sabemos qual é o propósito dele, quando ele vai atacar, se ele vai atacar, ou se ele botou aquilo ali só para mostrar o poder dele e a influência da Rússia naquela região. Mas eu acho difícil, porque você não ia movimentar essa quantidade toda de tropa só para mostrar poder. Ele tem algum plano, a gente não sabe qual é. É isso, os Estados Unidos não tem como afirmar a inteligência dos Estados Unidos fez isso. Não, a gente tem que lembrar de novo que ele é um ex-agente da KGB. Ele sabe a dinâmica disso tudo. Ele está no poder até hoje por mérito dele. Novamente, não estou defendendo, só estou mostrando que ele possui características de que uma pessoa está no poder, por mais que ele tenha eliminado os inimigos dele, isso é uma forma de estratégia. Aí possui a questão, tá, mas se ele invadir a Ucrânia, ele vai sofrer sanções dos Estados Unidos. Legalmente ele não pode, porque a Rússia e a China, hoje a China se tornou aliada da Rússia, tem poder de veto na ONU para sanções. O que os Estados Unidos poderia fazer é sancionar alguma empresa para não ajudar a Rússia, não fazer parcerias comerciais entre a Rússia. Mas mesmo assim não iria adiantar, porque a Rússia possui a Europa basicamente na mão. Ela distribui gás natural para basicamente quase 30% da Europa. Se fizer isso, a Europa vai ficar como? O Putin vai lá, tá bom, então a Europa, como é aliada dos Estados Unidos, vou dar uma sanção na Europa também. Por consequência, os Estados Unidos, que não tem nada a ver, acaba ferrando os outros países daquela região, e a Europa não quer isso. Com certeza, a Alemanha está ali discutindo o tempo todo, conversando o tempo todo, para poder evitar isso. E ele também possui reservas internacionais, atingindo o recorde histórico em 2020 de 600 bilhões de dólares em reservas internacionais. O que são reservas cambiais internacionais? Ouro. Basicamente ele tem reserva de ouro ali. Os Estados Unidos diz que ele vai sofrer sanções. Só que ele imagina, é igual você sofre uma crise, mas você possui um caixa equivalente a 2 anos do seu custo mensal. Não faz tanta diferença para você. É a mesma coisa para a Rússia. Ele vai sofrer, com certeza, mas ele possui uma reserva de emergência. Ele possui um caixa ali que garante ele nesse momento. Então o Putin pensou assim, pô, tem a Europa na mão, tenho dinheiro na mão, tenho a China como minha aliada. É o momento ideal para mostrar o meu poder e influência na região e fazer o que eu quiser e o que eu quero, pensando no longo prazo, se tornando o novo czar do século XXI. E o que os nossos investimentos têm a ver com isso tudo? Galera, a gente tem que pensar aqui que as pessoas já estão prevendo o que pode acontecer. Então, os ativos já tendem a precificar os acontecimentos. É igual a gente, eu só vou me preparar na eleição depois que eu souber quem for eleito. Não, a gente tem que planejar os nossos investimentos para todos os cenários possíveis, independente de quem vai ser eleito ou não. Para ficar mais claro, teve um exemplo na sexta-feira passada, onde a notícia foi: criptomoedas caem por tensão entre uma possível guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então o mercado já começa a precificar esses movimentos e esses possíveis acontecimentos. A gente deve se desfazer dos nossos investimentos? Não, talvez seja o momento da gente já ter comprado ou começar a comprar investimentos mais seguros, investimentos que mantenham o nosso poder de compra, tal como o ouro. Eu fiz uma enquete agora no meu Instagram perguntando se todas as moedas do planeta, todas as moedas estatais sumissem, qual seria um novo sistema monetário? Botei lá ouro, Bitcoin, ou iriam criar uma nova moeda. A maioria das pessoas votou em Bitcoin. Então, se você acha que o Bitcoin vai ser a nova moeda, que é a tendência global, pode ser um bom momento de comprar Bitcoin, e o ouro tende a permanecer porque ele é um ativo milenar. Tanto é que o Bitcoin ele é chamado o quê? O ouro digital. Então é isso, galera. Se tiverem alguma dúvida sobre esse acontecimento, sobre os investimentos, deixem nos comentários para a gente ter um debate. Quem sabe, se tiver mais dúvidas, eu possa responder em outro vídeo também. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para continuar acompanhando mais conteúdos como esse. Nos vemos no próximo.